Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, quero estar compartilhando com os amados irmãos num texto das Escrituras que está em Deuteronômio, capítulo 9 e versículo 23. Esperança nossa sempre é que cada um dos irmãos possa serem abençoados, alcançados por Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio 9:23 diz assim: quando também o Senhor vos enviou desde Gades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebelde fostes ao mandato do Senhor, vosso Deus, e não o creste, e não obedeceste à sua voz. Amém. Texto que lemos diz sobre a ocasião em que Moisés ele reúne o povo e começa a trazer a memória para eles das oportunidades que eles tiveram de serem abençoados por Deus. E eles preferiram murmurar e ficarem indiferentes quanto à promessa do Senhor. Por isso eles perderam, porque no momento eles foram lembrados da sua incredulidade. 40 anos antes, quando se recusaram a entrar em Canaã, os israelitas, eles recusaram-se a seguir o Senhor nosso Deus. Apesar de tudo o que ele já havia feito, eles consideravam apenas os próprios recursos deles, ao invés do poder do nosso Senhor Altíssimo. Quando eles depararam com a terra, que na verdade não teve como eles negar que a terra era boa, porque Deus quer o melhor para o seu povo. Mas eles completam a frase dizendo que não teria eles condições de entrar, porque havia gigante. A incredulidade tem essa meta de cegar as pessoas, de subestimar o poder de Deus e a soberania de Deus, de em tudo verem dificuldades. Tudo é um empecilho, tudo é motivo de críticas, de murmurações. Os israelitas recusaram-se a seguir Deus. Mesmo sabendo de tudo que ele já havia feito, da capacidade de Deus para os guiar. Como uma pessoa que presencia tantas manifestações de Deus consegue ser indiferentes quanto à promessa feita por Ele?
depara com situações tão simples e eles acabam criando um tumulto, se desesperando, abandonando e entristecendo a Deus. Eu sei que às vezes Deus pede coisas impossíveis ao seu povo. Impossível aos nossos olhos, com as nossas forças físicas e intelectuais. O Senhor pediu a Neemias e a Esdras para reconstruir os muros e o templo. Nada difícil, mas com uma condição: sobre os olhos vigilantes dos seus inimigos. Aí é um pouco difícil. Se eles fossem olhar para os inimigos, olhar para o lado contrário, eles não teriam rompido as dificuldades e construído o muro e o templo. Mas eles fizeram totalmente ao contrário. Ignoraram as ameaças, ignoraram as pressões, tiveram discernimento quando era a voz de Deus e as que não era, e foram privilegiados porque conseguiram realizar a obra de Deus. E quantos que a princípio acham que é mil maravilha, que é só construir, que é só festa, e ignora os ardis do maligno que com certeza vai se manifestar contra a obra. E por não estarem preparados para essa segunda opção, acaba-se se desiludindo, perdendo o interesse, perdendo o vigor, perdendo a visão e a graça pelas coisas de Deus. Nós sabemos que todos os dias que nós vivermos aqui, nós temos uma guerra contra o nosso inimigo, contra a nossa carne. Nós precisamos estar envolvidos, enlaçados com Deus, aliançados com Ele. Ter certeza da nossa vida espiritual, certeza do nosso chamado, convicção que nós temos a obra de Deus no nosso coração, que ela é prioridade da nossa vida, que nós entendemos o texto que diz: buscais o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o que na verdade Neemias fez. Logo que ele ouviu, teve a notícia das condições da terra dos seus pais, ele não saiu logo aleatoriamente querendo construir. Ele sabia por onde começar. Não poderia agir nas emoções. Ele não poderia ser volúvel nessa questão tão séria, tão árdua. Ele foi buscar a Deus. Chorou bastante. Humilhou na presença de Deus. Antes de assumir a missão, antes de dar o primeiro passo, antes de convocar mais pessoas,
antes de transmitir a sua intenção, antes de comunicar a sua obra. Ele foi falar com o soberano, com aquele que, independente de condições, iria o capacitar. E ele orou, chorou, jejuou e falou com Deus. E ele, apoiado no poder de Deus, ele deu início à obra. Ele diz que a princípio não envolveu ninguém, só ele mesmo saiu, viu as condições da cidade, os lugares destruídos. Depois é que ele tomou as iniciativas. Mas diante da posição do início dele, ele teve visão, fé, sabedoria, persistência, discernimento para fazer a obra de Deus. Ele não foi volúvel igual os demais israelitas e foram infiéis a Deus com toda a promessa da fidelidade de Deus. Por isso que ele conseguiu realizar a obra de Deus, mesmo com muitas pessoas contrário, com muitos torcendo contra ele, com muitos trabalhando contra ele, com muitos desejando que ele não prosperasse. Independente se alguém torça por nós ou não, Deus vai continuar sendo Deus na nossa vida. A obra não era tão fácil, mas Deus os condicionou, porque colocou ele como o autor da grande obra. Ele também pediu para Pedro caminhar por cima das ondas. Na física, na lógica humana, seria impossível. Mas na lógica de Deus, tudo é possível ao que crê. E ele tomou posse da palavra quando Jesus disse: vem. Naquele momento ele não olhou dos seus lados, nem para o tamanho da onda, nem para a profundidade do mar, mas ele olhou unicamente para a voz de Jesus, para a ordem de Jesus. Por isso que ele andou. Mas a partir do momento que ele dividiu as suas opiniões interior, olhou para as ondas, ele começou a afundar. Quando nós assumimos um compromisso com o Criador e olhamos para Ele, nós caminhamos, nós prosperamos. Pode ter ondas, pode ter vendavais, não vai nos abalar, não vai impedir a caminhada. Mas se tirarmos o nosso foco de Deus, nós teremos consequências. Paulo, Deus pediu para ele suportar um espinho na carne, que não era tão fácil para ele. Mas quando a pessoa está aliançado com Deus, ele entende a vontade de Deus. Ele conhece a voz de Deus. Ele orou por 3 vezes. Mas a resposta de Deus veio.
a minha graça te basta. Ele não orou mais a esse respeito, porque ele sabia que ele foi chamado para triunfar, para provar que no meio dos espinhos, ele continuava sendo servo de Deus, propagando a palavra, lutando pela causa do Senhor. Que aquilo para ele não seria empecilho, que nada ia impedir. Tanto é que ele tem texto dizendo que o que me separa do amor de Deus? A fome, a peste, a altura, a profundidade? Nada me separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nada separa o verdadeiro cristão da presença de Deus. Espinho nenhum na carne afasta aqueles que nasceu da água e do Espírito. Para Israel, tirar as nações da terra prometida. Deus tem a sua forma de trabalhar. Nós tendemos a pensar que Deus dá ordens e abandona-nos para cumpri-las. Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai estar do nosso lado. Mas o Senhor não é assim, de abandonar aqueles que abraçam a sua palavra. Em tudo, como ele disse a Israel, que já tinha dado a terra prometida. Era a promessa dele. Jamais ele voltaria atrás com a sua promessa. Só teriam eles que lutar, abraçá-los, as suas ordens, a sua palavra. Quando Deus fez a promessa que os daria a terra prometida, ele também deu meios para que eles pudessem caminhar. Ele simplesmente não mandou e deixou a desejar segundo as sortes. E desaparece. Ele está com o seu povo. Na verdade, ele estava indo na frente dos israelitas, abrindo o caminho, tirando os embaraços, eliminando os inimigos e protegendo todos os momentos da vida. Se Deus está pedindo a nós hoje para fazer o impossível, que aos nossos olhos é impossível, olhamos e pensamos, não tenho recursos financeiro, acadêmico, não tenho, as condições não me é favorável, mas dentro da alma, dentro do coração, tem toda a certeza que Deus mandou, que Deus comissionou, que Deus escolheu, elegeu para isso. Lembre-se de que Ele não o abandona.
para fazer isso sozinho. O Senhor vai conosco. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo falou: quando penso que estou forte, estou fraco. Mas quando penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando nós temos tudo aos nossos pés, ao nosso redor, nós não nos demos conta que precisamos ainda da bênção de Deus. Achamos que aquilo é o suficiente. Mas quando nós estamos desprovidos das facilidades, nós contamos com a onisciência de Deus. Independente da situação que vivemos no momento, olhamos para Ele e para a sua promessa. Não estamos sozinhos aqui nessa jornada. Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Jamais iria nos abandonar. Todos estes que Deus pediu para eles fazerem coisas difíceis, a princípio eles não viam recompensa ou recurso necessário, mas usaram a fé, usaram o bom senso da fé, apoiaram-se na soberania de Deus, tiveram resultados magníficos, que ficou registrado, marcado na história de cada um deles. Tiveram experiências sobrenaturais que ficou como testemunho para gerações. Que até hoje nós inspiramos na fé, na coragem, no ânimo e na disponibilidade de cada um deles. Queremos ter os mesmos êxitos que eles tiveram, lograr as mesmas virtudes que eles tiveram, mas às vezes não temos a mesma coragem para enfrentar o que eles enfrentaram, para vencer os desafios que eles venceram. Deus não mudou, a obra não acabou, o reino está aí, e nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e nos disponibilizar para Deus. A obra é árdua, o trabalho é difícil, a circunstância ao contrário. Lembre-se que Deus é aquele que falou com Abraão quando Isaac perguntou: está aí lenha, está aí o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, herói da fé, com toda segurança e convicção, ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Deus proveu. O segredo é confiar totalmente na providência de Deus. E coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, conforme Lucas 18, 27. Então que Deus nos dê graça para acreditar que tudo ao nosso ver é impossível, mas quando nós o abraçamos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sinceridade,
Ele abre os nossos olhos para ver que com Ele tudo é possível. E que nós não possamos repetir as manifestações dos israelitas, de deparar com situações difíceis e murmurar e deixarmos a desejar na infidelidade com Deus. Temos tantos exemplos de pessoas que venceram, porque não murmuraram, mas acreditaram na pura e imutável palavra de Deus. Que todos sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Que Ele dê neste dia os que seguem capacidade de ver além do natural, para ver Deus trabalhando para cada um. Isaías 64:4 diz que nunca se ouviu nem viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Levantemo-nos a cabeça e nos coloquemos nas mãos de Deus e esperamos nele o seu tempo e a sua vontade. Assim que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.